Olá, eu sou Rogério e este é o vídeo 22. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas curiosidades e questionamentos relacionados com a Segunda Guerra Mundial. O primeiro é um paralelo entre Hitler e Stalin. Hitler se propôs a criar o Reich dos 1000 anos, porém, na realidade, ele comandou a Alemanha apenas por 12 anos, de 1933, quando ele foi eleito chanceler, até 1945, quando ele se suicidou. Enquanto Stalin ele dominou a União Soviética por 31 anos, desde 1922 até 1953, quando ele morreu. Segundo ponto, quem foi que formulou a Blitzkrieg? Toda vez que se fala em Blitzkrieg, nós aludimos ao início da Segunda Guerra Mundial, que foi uma tática militar adotada pelos alemães e que teve muito sucesso na Europa, quando os lugares a serem conquistados eram próximos uns dos outros. Mas, na realidade, quem criou a Blitzkrieg foram os russos, na batalha contra os japoneses em Khalkhin-Gol, isso bem antes da Segunda Guerra Mundial. Campos de concentração. Quando se fala em campos de concentração, campos de extermínio, também nos lembramos dos nazistas da Segunda Guerra Mundial. Mas, na realidade, quem criou os primeiros campos de concentração, pasmem, foram os ingleses. E depois eles foram adotados pelos russos, com o nome de Gulag, isso também bem antes ao início da Segunda Guerra Mundial. E aí os alemães adotaram essa ideia do campo de concentração e, em paralelo, criaram os campos de extermínio. E pelo massacre com que eles produziram através dessas unidades é que se ganhou notoriedade. Os 4 maiores campos de concentração que já existiram foram o Gulag Kolyma, na União Soviética, o Gulag Vorkuta, também na União Soviética, e o de Auschwitz-Birkenau e Majdanek com os alemães. O Gulag Kolyma, que foi o maior de todos, criados pelos russos, e antes da Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma taxa de mortalidade média de 30% para o primeiro ano e de até 90% para o segundo ano. O que é que isso significa? Que após 2 anos, praticamente 90% dos que estavam no Gulag Kolyma já estariam mortos. Quando a gente fala em campo de concentração ou campo de extermínio, o primeiro nome que vem à cabeça da gente é o do mais famoso, né? É o de Auschwitz. Na realidade, Auschwitz é o nome alemão dado a uma cidade polonesa, não sei se pronuncia assim, chamada Oswiecim. E os alemães chamavam de Auschwitz. E Auschwitz não foi um campo de concentração. Na realidade, Auschwitz foi composto por 3 campos de concentração e de extermínio. O Auschwitz I, o Auschwitz II, que era o Auschwitz-Birkenau, e o Auschwitz III, que era o Auschwitz-Monowitz. Então, na realidade, eram 3 grandes campos de concentração e extermínio. Outro ponto bastante interessante, vamos fazer um paralelo entre os campos de concentração alemães e os gulags russos. Quem eram os internos, os reclusos, em maior número presentes no campo de concentração dos alemães? Primeiro eram os judeus, em quantidade. Depois eram os polacos, os poloneses. Em terceiro lugar, os russos e, por fim, os ucranianos. Então, nos campos de concentração da Alemanha, primeiro tinham os judeus, depois os polacos, depois os russos e os ucranianos. E os gulags? Olha só que interessante. A maior quantidade de reclusos nos gulags russos eram dos próprios russos. Depois dos ucranianos,
e depois dos polacos ou dos poloneses. Ou seja, dentro dos campos de concentração russos estavam presos mais russos do que qualquer outra etnia, outro povo. Outro ponto interessante. Quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Não existe um número exato, existe uma variação. Tá? Mas aí surge a primeira pergunta. Quem foi que contou? Como é que se contou um número que pode chegar a 60, 70, 80 milhões? E os desaparecidos foram contados, foram considerados como mortos na Segunda Guerra? E os soldados que mudaram de lado? Foi contado, foi considerado, foi contabilizado por quem? Como? E o controle que o Estado exercia nas frentes de batalha? Eu vou dizer que eu matei muito mais inimigos do que meus soldados morreram. Então, morreram 1000 inimigos e só morreu um soldado meu. Qual é a credibilidade que isso tem? Outra coisa bastante interessante. A gente pode considerar que as vítimas que morreram nos campos de concentração da Alemanha e nos gulags da Rússia como vítimas da Segunda Guerra Mundial? Por que eu estou questionando isso? Porque eles não participaram da Segunda Guerra Mundial, eles não foram para a frente de batalha. Eles foram vítimas de políticas raciais e políticas que já existiam antes da Segunda Guerra. E com isso eles podem ser considerados vítimas da Segunda Guerra Mundial? Entre 1918 e 1921, os alemães deram um grande apoio à formação ao Estado independente da Ucrânia. E essa talvez tenha sido a principal razão pela perseguição implacável que Stalin fez aos ucranianos. Por curiosidade, só de ucranianos morreram pelo menos 10 milhões de pessoas antes da Segunda Guerra Mundial. Qual foi o grande líder dos aliados na Segunda Guerra Mundial? Eisenhower, que depois virou presidente dos Estados Unidos. Vocês já observaram o nome Eisenhower? Sim. Eisenhower era descendente de alemães. Neville Chamberlain. Neville Chamberlain foi o primeiro-ministro da Grã-Bretanha antes do início da Segunda Guerra Mundial e logo que ela começou. E Chamberlain perdeu o cargo como consequência do fracasso da retomada da Noruega. E quem ia assumir o cargo era o Lord Halifax, que não aceitou seu cargo de primeiro-ministro. E aí, quem assumiu foi Churchill. E daí Churchill se projetou como ele se projetou na Segunda Guerra Mundial. Então ele assumiu porque quem deveria assumir não quis. Como é que a gente pode explicar a tenacidade, a vontade de brigar, a vontade de ir à guerra, ou a pseudo-vontade de ir à guerra, do Exército Vermelho? Quando o Exército Vermelho, na sua maioria, era composto por elementos provenientes de um povo que vivia na miséria. O Exército Vermelho, além de ser formado por esse povo que veio da miséria e tinha toda essa tenacidade, ele foi praticamente massacrado pela NKVD, que era a polícia secreta da União Soviética, da Rússia. E só por curiosidade, que é mais uma, né? A NKVD executou mais soldados do Exército Vermelho, matou e mandou matar mais soldados do Exército Vermelho do que a somatória de todos os soldados mortos durante a Segunda Guerra Mundial dos aliados. E na segunda parte
dos vídeos que eu vou apresentar aqui de curiosidade, nós vamos entender o porquê disso.